O Minecraft é um jogo criado por um programador sueco chamado Mark Not Persson. O Mark ele criou um sistema, um mundo onde os jogadores poderiam construir coisas e vencer desafios. Esse game foi criado em 2009 e tem algumas características fundamentais, como por exemplo, os blocos. No jogo, trata-se de comandos de colocar um bloco e destruir, colocar um bloco e destruir. Esses blocos eles são variados e o jogador pode fazer diversas coisas combinando com eles. Nós podemos fazer uma analogia do Minecraft como se fosse um Lego virtual, onde a criatividade é o limite. Mas, ao contrário do Lego de peças físicas, e muitas vezes muito caro para ser adquirido por escolas e por pais e familiares, o Minecraft pode entrar nos celulares, nas casas, nos videogames e nas salas de aula. O ambiente pode ser virtual e aí só precisa de um computador e um fone de ouvido para ter uma imersão. Na montagem desses blocos, o aluno experimenta visualmente os efeitos da água, porque tem bloco de água, do quartzo, porque tem bloco de quartzo, concreto, terra e outros elementos do dia a dia. Até mesmo plantas como trigo são representadas por blocos. Existem alguns personagens que interagem nesse ambiente de blocos, mas a imagem é pixelada. Por exemplo, galinhas, vacas, cavalos são animais que aparecem, mas eles estão dentro de um tamanho de bloco, num formato de bloco. As árvores e tudo que faz parte do cenário está configurado em forma de blocos. Assim, o personagem pode destruir, ele pode modificar a paisagem no modo criativo, ele pode construir no ar e tem muita liberdade. Por ter essa configuração, ele é um jogo mais leve, que não precisa de grandes requisitos de hardware para estar rodando. Outra característica fundamental do game é justamente as missões. Os jogadores podem explorar o jogo por meio de missões uma após a outra, ou essas missões podem ser objetivos que o professor dá dentro da sala de aula. Vou dar dois exemplos. O professor diz para ele construir a própria casa dele, que ele construa a casa dele para representar e para o aluno ter ideia de perímetro, de área, de proporção. E aí um outro desafio, eles precisam explorar uma floresta, encontrar alguns recursos naturais e se encontrar de novo no local marcado. Aí ele já pode explorar os conhecimentos de coordenadas, os conhecimentos de comunicação e de exploração. Essas missões trazem a ideia de gamificação. Então o professor pode usar numa sala de aula missões para fazer o que ele quer ensinar, diante de sua intenção de aprendizagem. Então Minecraft é um jogo de blocos que o aluno vai construindo diante de sua criatividade ou da intenção do professor, fazendo missões que já estão no jogo, já estão determinadas pelo jogo no formato dele e pode seguir o que o professor diz. E aqui está o que define como que vai ser a missão. É justamente os modos que o professor seleciona para poder fazer com que o jogador jogue. No Minecraft Education Edition existem dois modos. O que é isso? Um modo é o modo criativo e o outro é o modo sobrevivência. Qual a diferença entre eles? No modo criativo, tudo para o jogador é liberado. Todos os recursos do inventário, poções, blocos especiais, diamante, tudo que tem disponível no jogo, o aluno pode usar para construir. O professor pode fazer um mundo plano, sem nada, e aí ele entra nesse local e acaba construindo o que o professor pedir, o que o professor determinar. Já no modo sobrevivência, é o jogo em si. O que o jogador tem que fazer é seguir o passo a passo do game. Por exemplo, ele não pode acessar blocos de diamante antes de ter minerado a madeira. Ele não pode acessar o açúcar sem ter misturado 3 canas. Então é um
modo mais elaborado, indicado para jogadores e professores mais avançados no game, para ser uma coisa mais elaborada e que eles consigam criar mecanismos de exploração e de aprendizagem. Desde o início, o Minecraft conseguiu criar uma identidade e conseguiu se relacionar muito bem com uma gama de jogadores. Para você ter uma ideia, essas cores, preto, marrom, verde, em conjunto com cinza, quase são símbolos unificados em todo o mundo que representam o Minecraft. Ele atinge partes culturais, ele atinge a literatura, e tudo que tem essa combinação de cores acaba trazendo a ideia do jogo, tamanha é sua popularidade. Além disso, um aspecto importante do Minecraft como jogo é a sua característica colaborativa. Essa característica permite que vários jogadores entrem no mesmo local. Isso quer dizer que o aluno lá com o fone de ouvido dele entra dentro do jogo com o seu avatar e outros colegas podem fazer o mesmo, inclusive dentro da sala de aula. 32 alunos podem habitar o mesmo espaço virtual e lá construir coisas no modo criativo ou no modo sobrevivência, como nós mencionamos. E isso é muito poderoso, porque a colaboração é uma das habilidades do século XXI postuladas e defendidas pelo professor José Manuel Moran e Maceto em seu livro de 2013. Além disso, também é uma habilidade presente na Base Nacional Comum Curricular. A colaboração é uma das habilidades do século XXI e os estudantes podem, com motivação, com engajamento, praticar essa habilidade porque eles gostam do que estão construindo. O Minecraft ele é muito bem-vindo para essa geração desde 2009. A receptividade do Minecraft é muito grande, porque os nativos digitais já estão habituados com o funcionamento dessa ferramenta e no estilo desse jogo, justamente por ele apresentar